17, Mateus. A gente inicia uma entrevista em nome do grupo Quarentena com Jesus, né? E seja bem-vindo. Eu agradeço. Então, primeira questão, se apresente, por gentileza, para nós. Meu nome é Norma da Silva. Estou, presidente nessa casa, nesse grupo, fazendo a liderança do trabalho espírita do nosso Centro Espírita Amor e Caridade, já há algum tempo, e venho desenvolvendo aqui dentro uma liderança junto ao trabalho desenvolvido por vários grupos aqui na nossa casa. Há quanto tempo e como você ingressou na doutrina espírita? Ou você já era de família espírita? Não sou de família espírita. Cheguei na casa no ano de 1979. Confesso que muito curiosa, tinha muita vontade de aprender alguma coisa além do que eu vinha vendo até então como católica, que a minha família era católica, e eu era bem presente, já fazia parte de grupos da igreja, mas uma certa feita eu achei que eu precisava buscar mais respostas. Tinha vontade de saber, mas parece que a igreja já não dava a satisfação que eu buscava. E por sinal eu fui trabalhar numa escola onde pessoas espíritas fizeram parte da minha convivência. E lá eu despertei. E assim cheguei na casa. Nada por acaso, né? Sem dúvida. Você poderia contar sobre a fundação do Centro Espírita Amor e Caridade? Então, a casa foi fundada no ano de 1907. As primeiras reuniões aconteciam nessa mesma rua, nas dependências de uma moradia, no final, mais ou menos aqui, da rua Venceslau Braz. Pessoas que faziam já os encontros de reuniões espíritas e ilustres senhores, trabalhadores já da época, alguns daqui de Monte Santo, outros de origem diferente. Esses homens, esses ilustres companheiros, resolveram fundar o grupo dentro de uma organização mais jurídica, enfim, criar a Casa Espírita. E esses trabalhadores, eles oficializaram essa fundação justamente no dia do aniversário de Monte Santo, 26 de junho de 1908. E tinha como fundadores, além dos fundadores, nós tínhamos um orientador espiritual. Porque a gente acredita que nenhum grupo espírita foi criado sem a organização e sem a permissão da pátria espiritual. Naturalmente, o nosso mentor, então, já estava designado para transformar essa casa no que ela é hoje. Esse governador, esse mentor, esse instrutor espiritual se chamou Dr. João Ribeiro, Dr. João Augusto de Magalhães Ribeiro. Ele havia sido médico no século anterior, por volta de 1802, 1803, quando nasceu aqui em Monte Santo.
Então, o Dr. João Ribeiro foi o orientador da organização jurídica, né, da casa, tornando o Amor e Caridade, então, fundado. Entre esses senhores havia um espanhol, havia um português e havia um italiano. Eu gostaria de citar o nome desses ilustres trabalhadores que eu ainda não citei. Nós tivemos por fundadores o senhor João Guide, Vitrúvio Sereno do Amaral, Antônio de Paula Braga, Cassiano de Moraes Preto, Félix Pereira Guimarães, José Pina, Blandino de Moraes Preto e Joaquim José Oliveira Mafra. Assim, essa equipe formou a primeira diretoria da casa. E o que é muito interessante, pelas primeiras atas que a gente observa, eles já tinham em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, eles já tinham o Livro dos Espíritos e eles já tinham o Livro dos Médiuns. E capítulos, trechos dessas obras de Allan Kardec, que se refere à codificação, já estava presente na mesa de trabalho deles. E como o Espiritismo foi codificado em 1857, o primeiro livro, acredita-se que mais ou menos 50 anos depois, eles já estavam fundando um grupo na pequena cidade de Monte Santo, porque Monte Santo era de 1820, e isso ele tinha o quê? 80 e poucos anos. Isso deixa a gente muito feliz e à vontade para afirmar isso, porque essas obras, naquela época, já chegaram na nossa cidade, nas mãos desses nossos ilustres trabalhadores do Senhor, trazendo a beleza que nós temos até hoje nas nossas obras. Nós saberia informar da onde surgiu, quem nomeou a casa como Amor e Caridade? Então, esse nome, Amor e Caridade, ele foi trazido também pelo mentor espiritual, Dr. João Ribeiro. Na segunda ata que a gente encontra de 1907, no segundo momento da reunião deles, ele já apresenta que o grupo chamaria Centro Espírita Amor e Caridade. Veio já da ordem espiritual. 200 anos de Monte Santo de Minas, qual a sua visão sobre a contribuição dos espíritos? Eu creio que foi uma contribuição extraordinária. Embora sofreu-se por muito tempo um preconceito muito grande. A gente respeita e eleva, nessa hora que a gente chama esses fundadores de ilustres criaturas, e criaturas indicadas realmente pela bondade de Jesus, porque o Espiritismo era muito novo, era muito pouco tempo. Na nossa região tinha muito poucos grupos. A casa, por ter hoje 112 anos, nós temos de informação que as cidades vizinhas tiveram os seus primeiros grupos também de criaturas que passaram por aqui. Então, uma contribuição, além de ter sido na região, porque a cidade de Itamogi, a cidade de São Sebastião do Paraíso, a cidade de Guaxupé, Franca, todos foram
pessoas que saíram daqui de Monte Santo e levaram a semente para a fundação das novas casas. E para a nossa comunidade, eu creio que foi uma contribuição extraordinária, porque o número de simpatizantes de espíritas e o número de núcleos que criaram, grupos que criaram depois do Amor e Caridade, foi assim. Atualmente nós temos em média acho que 7 ou 8 grupos nasceram, todos da casa máter, que é o Amor e Caridade. Todos saíram daqui. E a contribuição, que eu creio que outras perguntas você vai ainda direcionar nessa prosa, porque o Amor e Caridade levou o trabalho de assistência social lá fora de uma forma rápida, com a criação das instituições. Quais atividades são desenvolvidas no Centro Espírita Amor e Caridade atualmente? Então, atualmente a gente tem um volume de reuniões, vamos dizer, de segunda a segunda, né? Hoje a Casa Espírita, o nosso Amor e Caridade, ele não tem, a semana toda tem um atendimento. Então nós partimos das reuniões evangélicas, de reuniões públicas, né? Que acontecem na segunda-feira. Essa reunião pública se desenvolve numa pequena palestra do Evangelho, no encerramento o nosso passe, né? E nós fazemos toda segunda-feira, então, essa reunião, onde é permitido a entrada livre, né, pública. Temos o atendimento fraterno, onde nessa noite também um grupo à parte atende as pessoas que chegam muitas vezes precisando de um aconselhamento, de um acolhimento fraterno, a própria palavra já indica. Acontece nessa noite também. E depois, durante a semana, nós temos reuniões com grupos menores, que nós chamamos reuniões de estudo. Nessas reuniões de estudo, nós trabalhamos com a educação mediúnica, né? Além do estudo, nós vamos também fazendo pequenas experimentações. Temos atendimento de passe durante a semana, às 15 horas do dia de quarta-feira, né? Nós temos evangelização infantil, nós temos reuniões de mocidade e temos atendimento também. Grupo nosso atende ao Lar da Criança, que é uma das instituições criada pela nossa casa, atende também com evangelização e paz. Grupos atendem também a Vila Allan Kardec, que também é criada daqui com o Evangelho e Paz. Temos também uma continuidade, um atendimento de oração, se necessário, grupos que faz atendimento fora também, porque muitas vezes a pessoa chega aqui precisando de um aconchego espiritual. Ela precisa do Evangelho na casa dela. Grupos designados vão até as casas e atendem também. Então a casa gira um trabalho diário. E nessas experimentações, hoje a gente já tem alguns médios de formação mais ostensiva, mais educada. Então aí nós temos a chamada sessão mediúnica, né? A sessão de desobsessão também é um atendimento, um acolhimento dos espíritos.
Porque um centro espírita, a primeira preocupação dele, a primeira obrigação de um centro espírita é atender aos espíritos. Porque os espíritos, eles não são vistos em outras seitas com a visão que temos nós espírita. Que o espiritismo chegou e explicou quem são os espíritos, né? Então veja bem, a casa espírita ela tem por obrigação trabalhar educação mediúnica para poder ajudar e encaminhar os espíritos sofredores que são trazidos para os centros espíritas. Porque se a gente for levar em conta, em outros locais, em outras seitas, eles não são encarados como criaturas que estão precisando de socorro. Para ser assim bem sincero, eles são expulsos das outras religiões, com todo respeito à prática das outras crenças. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade que a doutrina espírita trouxe, grandeza que ela trouxe para a gente conviver hoje com essa realidade. Porque espíritos seremos nós amanhã desencarnados. Hoje estamos espíritos encarnados, amanhã seremos espíritos desencarnados, com toda uma trajetória de evolução que a vida vai nos conduzindo, né? Então a primeira obrigação de um centro espírita é realmente receber os espíritos e tratar com carinho, porque eles vêm aqui, aprendem, trazem as suas orientações. Quantas comunicações nós temos aqui de orientação dos nossos mentores, os nossos antigos fundadores, os nossos queridos trabalhadores por aqui passaram, os nossos instrutores que acudiu a gente quando a gente chegou aqui, eles estão aí na casa hoje trabalhando como espíritos. A casa não vamos dizer assim, a pátria espiritual que nós referimos é somada por eles. Eles não vão atuar, vamos dizer a palavra certa, lá no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte. Por quê? O compromisso deles é aqui no Monte Santo, eles são nossos com a vida. Quantos grupos de estudo e práticas mediúnicas existem? Então, Mateus, nós temos, vamos analisar, nós temos mais ou menos, sim, né? Porque de 10 a 12 grupos, porque tem dia da semana que a gente reveza, a gente chega um pouquinho mais cedo, porque a nossa convivência das reuniões nossas nunca passa de 1h30. A gente não fica 2, 3, até madrugada na casa espírita, não existe isso. Toda experimentação, todo estudo, ele tem que ter hora para começar e hora para terminar. Porque a espiritualidade que está designada para coordenar qualquer atividade da casa, eles têm mais obrigação para fazer. Então nós temos aqui um controle. Primeiro horário, 18h45, 15 para 7 da noite, até 8 horas, 8 horas até 9h30, e assim nós então comportamos 2 grupos. Então dá em média de 10 a 11 grupos. Conte-nos algum fato histórico relacionado à casa. Então, além de todo o trabalho que o Amor e Caridade desenvolveu, ele foi oficializado em 1908. Em 1910, o grupo já estava trabalhando, fundando uma casa de divórcios, né? Que é outra história grande também. Foi realmente um fato, né, maravilhoso da casa. Criou-se também, no ano de 1966, foram iniciadas as primeiras ideias, e terminou em 1973 a fundação do Lar da Criança Allan Kardec. Também foi um fato extraordinário para nós. Depois tivemos a fundação também do Albergue Noturno Levina Branco, que já foi mais agora recente, durou
5 anos de atividade, depois nós tivemos que encerrar as atividades por razões também legais, por dificuldades de manutenção, mas é um albergue que funcionou, teve um atendimento social, uma assistência muito boa. E agora, trazendo mais de forma miúda para nós temos na nossa região uma criatura que se acha assim, ele está estampado aqui bem na minha frente agora, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um espírita, ele foi considerado o apóstolo do espiritismo na região, foi considerado apóstolo do Triângulo Mineiro. Ele nasceu em 1º de maio de 1880 e faleceu em 1º de novembro de 1918. Ele viveu só 38 anos. E ele era praticamente assim, aquela criatura indicada por Deus para trabalhar com o bem. E ele tornou espírita assim de uma forma interessante, porque ele era coroinha, né? Trabalhava com a igreja, e ele, numa certa feita, ele depara com uma situação da qual convenceu-se que ele precisava estudar espiritismo. E o Eurípides tinha um sonho, ele queria ser médico, mas acontece que a família era muito pobre. Eles eram ricos de virtude no bem, eram super criaturas, família super caridosa. Passou por Eurípides toda a beleza do bem do mundo, mas eles eram pobres, de bens materiais pobres. E Eurípides sai para estudar, mas não consegue realizar o sonho dele. Mas ele torna um farmacêutico. Ele volta, torna-se um farmacêutico prático, mas o Eurípides Barçanufo era médium, e ele era um médium de um dom de cura. Então ele passou a atender a pobreza da cidade, receitando os remédios. Então ele ficou médio curador, médio receitista, ele era vidente, ele era audiente, ele psicografava, ele tinha várias faculdades mediúnicas. E o ponto histórico para nós ficou registrado, que até nós temos o livro, tá para quem quiser depois confirmar, saber mais, Eurípides, o Homem e a Missão. Aqui nesse livro conta que o Eurípides recebia pedidos das cidades vizinhas, porque eu não falei que ele nasceu em Sacramento, Sacramento, Minas Gerais. E o Eurípides, a cidade era pequena. E como o espiritismo em voga naquela época, e a caridade que o Eurípides veio fazer era muito grande, a cura tornou realmente muito divulgada. E as pessoas faziam romarias e iam para lá. Então o trabalho do Eurípides acabou sendo muito grande. E ele então, nessa farmácia, ele trabalhava com a manipulação de medicação. Ele transformava os chás, as ervas, em remédios, em poções de remédio. E a região então mandava a carta, pedia socorro, e o Eurípides respondia e ainda doava esses remédios, essas medicações. E o nosso Centro Espírita Amor e Caridade, que por sinal eu estou aqui na frente de um armário, que hoje ele é uma biblioteca para nós, mas no tempo passado, na década de muito bem recente, se o Eurípides morreu em 30 que eu falei? Em 18, vocês imaginam Monte Santo já ganhando remédio vindo de Sacramento
que o Eurípides estava mandando. O centro de 1908, veja bem, né? E remessas de medicações já vinham de Sacramento para cá. Então isso está aqui. Para nós é um fato histórico que a gente tem muito carinho, porque a região estava já ligada a um núcleo espiritual muito grande. Então, em Monte Santo e o amor e caridade já era uma representação para que esses espíritos buscassem nessa casa a cura, lógico, espiritual, e também os males físicos que aquelas medicações pudessem acolher na época. Porque, gente, vamos levar em conta, a ciência, ela também evoluiu. Então, naquela época, talvez a cultura, e isso era necessário para a pobreza na Terra. Então, é um fato que a gente conta por... Olha, dentro das atas eu encontrei a dona Benedita Santana, que foi mãe de um dos nossos presidentes da casa, Dr. Brasiliano Santana. Assim, mas dentro da atuação presente mesmo na diretoria. Ela entrou na casa como zeladora da casa na época. Deve ter tido outras, sim, mas essa é mais de fundação, né? Depois, várias chegaram para trabalhar. O que você espera do movimento espírita de Monte Santo de Minas durante a atual pandemia que enfrentamos? Pois é, gente, eu creio que a pandemia, ela devolveu a gente primeiro dentro da nossa casa. A gente passou, então, a ficar dentro de casa. E ao ficar dentro de casa, nós tivemos mais tempo para fazer a limpeza da casa, do guarda-roupa, dos armários. E a gente passou a fazer uma limpeza mental também. Então, eu creio que, como a gente sente essa oportunidade, eu acho que a pandemia, o momento da pandemia, a nossa casa espírita, particularmente eu fiquei infeliz porque ela ficou fechada 2 semanas. No susto a gente atendeu ao decreto e fechou. Mas 15 dias depois eu convidei alguns dos companheiros de trabalho e viemos trabalhar. De 2 em 2, de 3 em 3. Por quê? Porque a pandemia, ela trouxe a gente, ela está trazendo a gente com uma reflexão muito maior. E a casa espírita, o templo de Jesus, a oportunidade que a espiritualidade tem para trabalhar com o sofrimento dos espíritos, a casa não poderia estar fechada. Então eu acho que a contribuição da doutrina espírita no momento, gente, é muito grande. Eu espero que todos estão assim alimentando com as orientações que têm chegado à casa das pessoas e o momento, as mensagens que são muito grandes, várias mensagens nas redes sociais. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. O espiritismo, ele não é considerado uma religião, ele é considerado doutrina espírita. Por quê? Porque ele é um conjunto de conhecimento. Ele é filosofia, ele é ciência e ele é religião. Juntando as três modalidades, leva o ser humano a uma formação moral, intelectual, religiosa muito maior. Então, assim, a doutrina está levando, eu creio que o espiritismo está dando para esse momento um respaldo. A forma de fazer a prece, a forma das irradiações que nós fazemos da casa para a comunidade, muitas vezes até o passe à distância a gente promove aqui, levando
pedindo aos espíritos que leve as energias que está sendo trabalhada aqui até os lares em sofrimento. Qual conselho você daria para os espíritas e para os não espíritas que nos assistem agora? Gente, para os espíritas, não perca mais tempo. Eu faço assim, de coração, o convite aos meus companheiros de trabalho. A casa está não aberta para aglomeração, mas a casa está aberta para o trabalho. Espíritas, companheiros, não perca mais tempo, o tempo urge. E nós somos considerados pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, nós somos considerados trabalhadores da última hora. E essa última hora é o tempo de renovação que a pandemia vai trazer para todos nós. Não seremos os mesmos depois da pandemia. Vai haver dessa anormalidade agora, vai tornar normal. Então eu convido aos nossos companheiros da casa principalmente, venha porque nós estamos precisando de trabalhadores. De 2 em 2, de 3 em 3, até de 4 em 4, nós precisamos trabalhar e assistir as pessoas que estão batendo na porta e precisando de socorro. E os não espíritas, eu convido eles a visitar a nossa casa e ser espírita. Porque eles são criaturas do bem, estão nas outras religiões, tenho certeza que estão dando o melhor deles, mas eles não precisam ter preconceito do espiritismo, porque a doutrina é a doutrina da renovação, é a doutrina do consolo. O espiritismo é aquela mensagem que Jesus mandou de novo para a Terra. O espiritismo não é criação de Allan Kardec, é a codificação dos ensinos dos espíritos superiores que estão cumprindo o que Jesus determinou. É o Cristo redivivo. O Espiritismo é Jesus de novo, na Terra, trazendo para a gente os ensinamentos que na época ele não pôde falar tudo. Ele falou por parábolas, porque há 2000 anos atrás ele falou para um povo e para seres na Terra reencarnados que não tinham a maturidade que temos hoje. Então veja, o Espiritismo é progresso, é evolução. Então, não tenha medo, gente, do Espiritismo, não. Isso aqui é uma bênção divina, é o Cristo de novo entre nós. Nós temos orientações dos nossos líderes da literatura espírita que já afirmou que o Espiritismo não será a religião do futuro. O Espiritismo será o futuro das religiões. Todas canalizarão para isso. Estar em comunhão com Deus no templo. Que templo? Nós somos o templo vivo de Deus. Então, todo templo aberto em nome de Deus, porque o conceito de religião é religar ao Pai. A gente espera que todas as religiões tenham essa interligação, essa comunhão com Deus. Nós também. Então, vamos tornar criaturas mais conscientes e não vamos ter medo, não. Ser espírita é a glória maior do mundo. Eu me tornei espírita e sou uma criatura, vou falar de cátedra, sou uma pessoa feliz. Gosto do que falo, do que faço. E falo dessa verdade porque a verdade me libertou. A verdade de Jesus me libertou. Então eu convido aos não espíritas para ser espírita também, mas ouvir as nossas mensagens, buscar a nossa literatura, buscar a nossa casa. É uma casa simples, é uma casa antiga. Nossa casa tem 112 anos, mas é casa mãe. É mãe. A
contribuição de tudo que acontece aqui é levado para toda a comunidade. Então, espírita, não percam a beleza do convite que Jesus fez para nós, né? Ser o trabalhador da última hora e não perder mais tempo e fazer a nossa reforma. Nós temos que nos reformar socialmente. É a tão falada reforma íntima. É difícil, mas é necessário mexer dentro da nossa intimidade e tornar pessoas melhores. Só para terminar essa colocação, conceituando esses fundadores ainda, tem um pensamento que se diz assim: corajoso é aquele que se abastece na seiva do bem e sai levando os frutos incondicional do trabalho. Eu penso que foi a coragem desses homens, dessas criaturas, dessas pessoas, desses espíritos, que trouxe para a gente, né? Essa seiva, nós estamos bebendo dela até hoje, e a gente então convida aos não espíritas vir beber dessa beleza, desses ensinamentos que a doutrina espírita tem trazido para nós. Bate bola, jogo rápido, certo? Muito bem. Então, primeira frase. Defina com uma palavra que representa o centro espírita amor e caridade para você. Trabalho no bem. Um livro da literatura espírita. Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra básica. O Livro dos Espíritos. Um mentor espiritual. Dr. Bezerra de Menezes. Um orador espírita. Você só quer que eu fale um? Não posso falar uma meia dúzia? Terezinha de Oliveira. O que não deve faltar no centro espírita? Alegria. Um sonho realizado. Ter me tornado uma pessoa um pouquinho melhor. Um sonho a realizar. Tornar uma pessoa melhor ainda. Uma saudade. A saudade vai fazer a gente até chorar, mas tenho saudade da companheira da casa que me deu todo essa coragem de estar aqui agora. Maria de Lourdes Mazaro Marino, nossa querida Dona Lourdes, tenho muita saudade. Foi realmente a nossa acolhedora. Eu creio que os companheiros da casa todos lembram dela com carinho. Ela foi muito mentora, muito brava com a gente, mas muito conhecedora da doutrina. Particularmente, me ajudou muito. Encerre, por favor, com uma frase e depois as considerações finais. A gente não pode esquecer de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Né? Não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Ser caridoso é ter amor. Ter amor é mudar a nossa forma de ver o mundo. E assim a gente acaba fazendo a caridade. Porque fazer caridade não é tão simples. Dever até nós cumprimos, mas caridade ainda temos muita dificuldade de fazer. Então eu fico com a frase maravilhosa de Allan Kardec. Darminha, posso fazer mais uma pergunta? Como você espera ver o centro daqui a uns 50 anos? Que maravilha! Eu acho que o centro daqui a 50 anos, ele estará muito mais aberto, ele estará com uma frequência muito maior, e eu creio que pela evolução do mundo, da tecnologia, eu acho que os espíritos estarão aqui
às vezes até falando com a gente, sem essa necessidade ainda da sessão mediúnica, fechada, preparada. Eu acho que a própria evolução humana vai trazer uma relação física com o espiritual de uma forma mais tranquila. Eu creio que será bem mais uma convivência maior com os espíritos na casa. Não, então existe vida após a morte? Só existe vida após a morte, né? A vida continua, nada perece, nada é extinto, a vida continua, a alegria de viver continua, os transtornos que nós fizemos com a nossa vida também continua. Por isso estamos reencarnados nesse momento. Somos seres reencarnados, somos espíritos reencarnados, estamos cumprindo a nossa evolução. Então a vida continua assim, e continua tudo de bom, principalmente. O de ruim que a gente quiser continua, mas a gente apaga com o tempo, porque nós vamos trabalhar a evolução. O de bom continua em grande escala, e a beleza da gente poder estar reencontrando tudo que a gente fez, né? Continua assim. Quero deixar então o meu agradecimento, primeiro a oportunidade que a própria hora trouxe à nossa casa, né? A equipe técnica que coordenou todo esse momento nosso, e agradeço as pessoas que têm curtido, que têm participado desse trabalho tão maravilhoso, dessa nossa equipe jovem. São jovens, viu, companheiros, que realizam esse trabalho, porque nós, mais velhos, a gente sabe contar as histórias. É a evolução, é o momento. Então eu agradeço a moçada que está levando essa beleza do amor e caridade lá fora para a sociedade. Muito obrigada.